Olá, seja muito bem-vindo e nesse vídeo é um vídeo comemorativo e especial. Vamos fazer 2 experimentos com 2 técnicas diferentes. Uma delas é madeira e parafuso, e a outra é mola e imã. A gente vai falar sobre a estrutura do painel monolítico e a estrutura do concreto armado comum, ok? Vamos falar sobre alguns conceitos e mostrar as diferenças. A comemoração é que estamos em 50 mil inscritos. Eu estou muito feliz, muito grato por todos vocês que são inscritos. E se você não é, vai lá, se inscreva que vai ter mais vídeos bacanas. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a brincar. A flexão de uma viga é quando você apoia ela por 2 pontos, ó, biapoia ela forma esse arco, tá? Que pode ser positivo ou negativo, pode ser para cima ou para baixo. Agora, se você apoia ela completamente, ó, veja aí, e você coloca um peso, uma carga em cima dela, você já não vê esse arco se formando, ó. Esse arco não se forma. É lógico, porque a viga está completamente apoiada. Muito diferente de você apoiar ela em 2 pontos e ela dobrar. Isso a gente falando do aço sozinho, né? O aço sozinho ele faz esse movimento. Agora, se a gente colocar o concreto, esses quadradinhos de plástico representam o concreto nesse modelo. A gente colocando o concreto, olha a diferença. Ele então já fica estável, já fica bacana. Por que isso acontece? O aço reage muito bem à tração. Então, se você pegar um fio de aço muito fino, ele é capaz de rebocar um caminhão, um carro. Ele tem uma resistência à tração enorme. Agora, o concreto, ele já tem uma resistência muito boa à compressão. Por quê? Ele tem pedra, ele simula a pedra nas grandes construções. Então você vê a pirâmide do Egito, né? Quanta compressão não está suportando aquelas últimas pedras que estão lá embaixo, né? Nas montanhas também, né? Elas estão ali suportando uma pressão inimaginável, enorme, né? Então a pedra é muito boa para suportar a pressão. Então o que se fez no concreto armado, que é uma coisa assim maravilhosa? Se uniu a pedra ao aço. E aí a gente tem uma estrutura totalmente estável, né? Aqui embaixo da estrutura ele suporta tração, quando eu seguro assim, de uma forma biapoiada, e em cima ele tenta comprimir, suportando a pressão. E a gente tem então uma resistência dessa viga. Esse tipo de estrutura, apesar de ser maravilhosa, carrega consigo 2 ineficiências. A primeira é o que a gente chama de zona neutra. Se você nunca percebeu, esse tipo de sistema ele reage como um tubo oco. Ele reage pelas bordas, né? Então, assim, embaixo ele suporta a tração e em cima a compressão. Então, é pelas bordas. O meio não tem função estrutural. Tanto é que existem algumas vigas, algumas estruturas, alguns shoppings, alguns ginásios, que eles precisam passar tubulação de esgoto, tubulação de água, eles fazem um furo no meio da viga e passam as tubulações. Por quê? O meio da viga não tem uma função estrutural. Porque tanto o aço quanto o concreto, principalmente está reagindo pelas bordas, e o meio é uma região neutra. E outra grande ineficiência é a gente ter essa estrutura paralela. Ó. Você vê que é uma estrutura completamente paralela, horizontalmente e verticalmente. Então isso não é bom. Por quê? Eu vou usar agora o nosso modelo de madeira para mostrar isso. Olha, de forma intuitiva, é muito fácil perceber que com essas estruturas paralelas, eu não tenho uma rigidez tão grande, ó, porque ela trabalha, tá vendo? Ó? Ela apresenta esse tipo de trabalho. Ó. Então isso aqui nada mais é do que 2 ripas com algumas ripinhas, né? E a gente vê que existe um trabalho. O painel monolítico trabalha com esse tipo de estrutura aqui, treliçada. Então, isso vem para corrigir, né, a ineficiência desse tipo de modelo aqui, que ele trabalha, para esse tipo de modelo que sozinho ele já é capaz de suportar as compressões e trações, ó. Tá vendo, ó? Então se eu colocar ele assim, ó, tanto na vertical como na horizontal, ele tem essa estrutura que é tão utilizada, né, em coberturas de estádio, é tão utilizada em coberturas de ginásio, pelo suporte de pontes, né, na base das pontes. Isso aqui é muito utilizado, sendo feito exclusivamente de aço. Então a gente pega o aço, coloca nessa geometria e corrige essa ineficiência daquele outro modelo numa estrutura, um design muito mais inteligente. O ideal para esse tipo de estrutura seria
construí-la dessa maneira. Por que não se faz geralmente? Porque isso sai muito caro. E só foi possível fazer com a automação, com a robótica. Então, é necessário um robô para fazer isso aqui de forma treliçada, num custo que seja, vamos dizer assim, possível, né? Um custo que seja atrativo. Então, esse design inteligente, ele resolve isso. Ao mesmo tempo que, quando a gente coloca o concreto, se a gente tirar o concreto da zona neutra, que seria o meio, e substituir por isopor, a gente está corrigindo outra ineficiência, que seria o peso a mais. A gente não está colocando peso a mais na estrutura pelo concreto. A gente está tirando o peso a mais, que seria... É como se você pegasse um tubo oco de aço e enchesse ele de concreto. Isso não necessariamente ajudaria ele a ficar mais resistente. Ok? Então a gente tira a parte oca, que só está ali para pesar, e coloca o isopor, trazendo propriedades de isolante térmico, isolante acústico, impermeabilizante. E assim, a impermeabilização ajuda muito a durabilidade da obra. Então são várias vantagens, tá? Então agora eu vou pegar um modelo e vou modelar os dois sistemas, tanto comum quanto aqui uma parede de painel monolítico, usando esse projeto Mola, ok? Então, aqui a gente tem os dois modelos, o sistema comum e o sistema de painel monolítico. E a gente já consegue ver uma diferença grande. O modelo comum não tem aqui o treliçamento, certo? Enquanto que o modelo casa de isopor, o painel monolítico, ele tem esse treliçamento que é soldado e ele é todo treliçado e soldado, tá? Esse aqui eu coloquei concreto dos dois lados para manter a estabilidade dele melhor. Esse outro aqui eu coloquei só de um porque não tem peça suficiente. Então, bastou colocar de um lado, tudo bem? Então vamos começar aqui fazendo um pequeno teste, que é movimentar, ó. Ó, só de movimentar as duas estruturas, a gente já vê uma grande diferença de estabilidade, tá vendo? Ó? Ó, vamos movimentar as duas juntas, ó. Então já existe uma grande diferença, certo? Por quê? Porque a gente tem aqui o nosso treliçamento. Esse treliçamento melhora muito o design, certo? Agora vamos virar os dois modelos e vamos ver outra grande diferença entre os dois. O sistema comum, ele se baseia em sapatas ou estacas de fundação, certo? E ele apoia e concentra as cargas nessas sapatas e estacas. Isso, ou seja, ele não é totalmente apoiado na fundação, porque aqui a gente tem a alvenaria de preenchimento. Normalmente aqui tudo é preenchimento, alvenaria de preenchimento. Então ele tem as vigas, os pilares, e ele não apoia o centro. O nosso sistema, como ele é todo estrutural, ele é toda uma parede de concreto, ele já apoia completamente. Então eu coloquei um apoio a mais aqui nesse sistema para poder simular isso um pouco melhor, tudo bem? Então, quando a gente aplica uma força nesse sistema, ó, eu estou aplicando uma força, aqui eu vou aplicar uma força, ó, e os dois estão estáveis. Então o sistema funcionou muito bem. Mas isso é assim, por quê? Justamente porque a gente está com o concreto. Então o concreto armado, por mais que ele seja menos estável, ele ainda é muito interessante, ele funciona bem, certo? Os dois concretos aqui também funcionam para mostrar que ele é mais pesado, tá? Então a gente tem uma estrutura mais pesada aqui do que aqui, e isso é uma verdade entre os dois sistemas. Vamos ver o que acontece quando eu tiro esse concreto, ó. Tô tirando, é difícil tirar, tá? Sem prejudicar o sistema. Olha, a viga já está fletindo, ó. É claro que, como ele não é feito para ficar sem um concreto, que se eu tirar o concreto, ele vai cair. Muito provavelmente. Eu estou tentando segurar aqui. Ó, consegui manter a estrutura mais ou menos em pé. Mas ele fez aquele momento, né?
Ele fletiu, tá aí, ó. Você vê que a estrutura não se mantém. E se eu arrastar, ela está muito mais estável do que estaria antes com o concreto. E aqui você vê, ó, que se eu colocar o concreto dos dois lados, como é mesmo a estrutura, no original a gente projeta concreto dos dois lados, a estrutura é tão estável que eu acho que eu consigo até arrastar, ó. Olha só como eu consigo arrastar segurando na estrutura. É lógico, esse modelo, ele é um modelo flexível justamente para mostrar o que acontece se eu aplicar uma força aqui, se eu aplicar uma força aqui, se eu aplicar uma força em cima. Se a gente for falar sobre todas essas forças, a gente vai demorar muito no vídeo. O mais importante é essa, ó. Se eu aplicar aqui, o modelo está estável, ó. Muito mais estável que o sistema comum. Se eu aplicar força assim, também ele está muito mais estável, porque ele está totalmente apoiado no chão. Agora vamos tirar o concreto para ver como é que ele se comporta. Primeira coisa que você vê é que está muito mais fácil tirar, ó. O sistema é mais estável. Ele resiste também a outro esforço que é o de flambagem. O que é a flambagem? Flambagem é a tendência que um pilar tem, vamos falar assim, de dobrar sobre si mesmo. Vamos falar assim, né? Olha, então se eu faço isso aqui, ó, é o movimento de flambagem. Então a minha parede, ela tem muito mais dificuldade em flambar. Por quê? Porque eu tenho as treliças. Olha só. Vamos comparar os dois sistemas agora sem o concreto. A gente tem um sistema totalmente rígido, totalmente travado, onde a gente aplica cargas, ó, esforços, e ele reage muito bem. E a gente tem um outro sistema que a gente mal pode tocar sem o concreto. Então, está aqui muito claro, nesses dois modelos, a grande diferença do painel monolítico original, treliçado, eletrossoldado. Existem outros painéis no mercado que muitas vezes eles não são treliçados e eletrossoldados. Toma muito cuidado, porque ele vai acabar caindo num resultado parecido com esse. Então ele tem que ser treliçado, eletrossoldado, e o painel comum e o sistema comum, ok? Pessoal, espero que não tenha ficado longo, não tenha ficado difícil. Curte aí o vídeo, comenta qual dos dois sistemas você gostou mais, que dúvida você tem. E vamos lá, vamos pro próximo vídeo, curte aí, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Obrigado pelos 50 mil inscritos e até a próxima.